Boa noite. Pronto. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo tranquilo com ótimo. você? Tudo bem. Estava adiantando aqui que hoje é um tema polêmico e um tema que, enfim, tá depois das eleições, então, pelo menos aqui em São Paulo, que a gente teve agora, tá fresquinho, É verdade, é um tema que impacta, né? com certeza. Bom, aqui a gente hoje, na verdade, é falar um pouco sobre a questão das fake news. A gente tem, né? Eu falo muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e de certa forma a gente tem aí uma relação entre esses assuntos, né? Sim. E, e a gente, né, com toda essa questão, né, a internet, política, o marketing, como que tudo isso se relaciona e como que, de certa forma, a gente acaba sendo afetado em relação a isso e o que que a gente pode esperar daqui para frente. Paulo, se você pudesse apresentar, a gente já começa a conversar um pouquinho aqui. Denise, para mim, inicialmente é um prazer, eu fico muito feliz de aceitar esse convite, né, para poder trocarmos aqui algumas experiências acerca deste fenômeno fake news e proteção de dados, né? Hum? Existe um diálogo entre essas duas situações. Bom, mas eu vou me apresentar. Eu sou juiz de direito no estado do Maranhão, sou mestre em direitos fundamentais pela Faculdade de Direito da Universidade de Granada, na Espanha, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, o Instituto de Direito Público, né, em Brasília. Eu também fui pesquisador visitante na Faculdade de Direito de Granada, durante um tempo, tendo uma coorientação do professor Francisco Balaguer Callejon. E hoje em dia eu sou sócio efetivo, associado, na verdade, né, membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional e também membro da Associação Internacional de Direito Constitucional. E tenho dois livros. O livro que nós vamos falar sobre hoje, do assunto de hoje, que é Fake News, Modernidade, Metodologia e Regulação. E o Já outro tem o livro meu. é Diálogo... Exato. E outro livro é Diálogos Judiciais entre Cortes Constitucionais, da proteção dos direitos fundamentais no constitucionalismo global. É o nosso mini currículo, a forma como o nosso ouvinte pode nos conhecer. E, por último, um eterno aprendiz dos assuntos jurídicos, né? Porque a nossa vida sempre é aprender. Pois é. E o livro está sensacional, Paulo. Não terminei ainda, né? Eu comprei na semana passada, vindo para cá, para Fortaleza, e de fato, assim, consegui ler no avião, ver muita coisa e a gente acaba ficando surpreso, né? Com tantas questões e quando a gente vai a fundo nesse assunto, é que a gente entende que, né, não é só alguma coisa sem sem maiores graus aí de problemas para a gente, né? De fato, a gente tem, todo mundo acaba sendo afetado e a gente não percebe como que isso acaba acontecendo, né? A gente teve o caso da Cambridge Analytica, né? Que foi aí uso indevido de dados, acabou utilizando as informações dos titulares para de certa forma, interferir aí na campanha política. E isso afeta todos diretamente, né? Posterior a essa questão da Cambridge que aconteceu nos Estados Unidos, a gente teve também aqui no Brasil, né, o acontecido e de certa forma a gente precisa entender um pouco sobre isso, né? O livro está sendo assim fantástico. Para mim, eu super recomendo, gente. Mas vamos lá, Paulo. Eu queria primeiro entender esse fenômeno, né? Um fenômeno que a gente fala da modernidade e como que isso surgiu, né? Como que isso aconteceu, da onde que veio. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Certo. Você tocou num ponto muito importante, como atinge todos nós. Então, nós estamos diante, é claro, de um problema global. Um problema que não somente no Brasil, mas um problema que já é internacional, que já passou da supranacionalidade e agora se encontra no sistema global, de todos nós, de todas as democracias. O que seria o fenômeno de fake news? Seria uma onda avassaladora de proliferação de notícias que por um momento são conhecidas como notícias falsas, são fatos falsos, na verdade, que são divulgados. Mas eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte
que, na verdade, as fake news elas não são oriundas somente de fatos falsos. Aqui é uma grande observação que precisamos fazer. Elas também são oriundas de fatos que inicialmente são reais, são fatos verdadeiros, mas que depois perpassam por um processo de manipulação, por um processo de descontextualização e acaba se tornando um fato que, para melhor definir, poderíamos chamar de um fato fraudulento. Então, fake news seriam notícias fraudulentas, ou advindas de um fato mentiroso, ou advindas de um fato real. E eu poderia até acrescentar, Denise, que além da Cambridge Analytica ter ocasionado aquela sucessão de instabilidade nos perfis supostamente falsos, né, e ter desestabilizado situações democráticas, teve também o Brexit, né, em 2016, a relação saída da Grã-Bretanha da União Europeia e a eleição de Donald Trump. Então, esses três marcos são elementos que caracterizam esses comentários tão avassaladores sobre o fenômeno das fake news. Verdade. E esse foi um dos primeiros pontos que no livro assim me chamou muita atenção, porque de fato a forma como é divulgado, né, não que seja errado, não, porque é uma forma realmente de trazer esse assunto, mas a gente acaba, né, numa mera tradução, achando que de fato sempre você começa com uma situação falsa, né, com algo que foi criado e a gente já acha que alguém criou, jogou na internet e pronto, e não causa nenhum problema para ninguém. Mas, assim, como que isso surgiu, doutor? Assim, na verdade, a gente tem, né, essas questões cada vez mais internet, cada vez mais divulgação, cada vez mais a necessidade do marketing, cada vez mais a internet é uma ferramenta de marketing. Como que isso, né, funciona? Como que surgiu até antes da gente falar sobre o conceito em si? Exatamente. Veja só, claro que as fake news, elas não são novidade no nosso mundo. Quem é que, na democracia que vem sendo construída ao longo dos tempos, mediante revoltas, mediante civilizações intensas, principalmente depois das grandes guerras, até nas próprias guerras existia, até na antiguidade, isso não é novidade, existia sempre um fato mentiroso sendo propagado. Então, fake news, de fato, não é nada novo, não tem nada de novidade, apenas o nome é um nome moderno. Mas o que causa tanta balbúrdia, né, nessa intensidade, nessa persistência de se comentar fake news? A gente tem que falar, e aí sim, isto é uma novidade que em tempos anteriores não existia, que a modernidade nos brinda hoje com uma tecnologia, né, o direito 4.0, avassaladoramente entrando nas nossas relações sociais, políticas, econômicas, instalando, inaugurando ao lado que a internet nos prega das redes sociais. Então, as redes sociais entendidas como câmaras de eco, como caixas de ressonância, como elementos reverberadores de fatos, têm trazido um sem número de informação que, quando não é checada, quando as informações não são previamente analisadas, trazem desinformação. Então, ao tempo que a internet ela democratizou os espaços de participação de cada um de nós, também traz uma heterogeneia nas nossas impressões. Cada um de nós pode ir com um celular simples para alguma rede de Wi-Fi gratuita, entrar numa rede social e falar várias coisas e propagar vários fatos. Então, exatamente aqui que tem uma nova ordem. O falso argumento é tentar achar que as fake news são novidade, como não são. Mas o novo argumento é dizer que as redes sociais impulsionam notícias fraudulentas. Veja um seguidor, um líder de algum setor da sociedade que por um motivo tenha 1 bilhão ou milhões de seguidores. Com um clique, ele pode, sem uma checagem efetiva, estabelecer uma desinformação brutal na sociedade. Isso acontece cada vez mais, né? Porque a gente não vai atrás da fonte, a gente não vai, de certa forma, buscar da onde que surgiu o assunto para repassar, né? E aí fica aquele telefone sem fio, né? Quem conta um conta aumenta um ponto e por aí vai. Denise, né, tem aquela situação de quantos de nós, estamos falando de pessoas de qualquer classe social, de qualquer nicho comunitário, né? Quantos de nós estamos numa roda de amigos conversando, ou então participamos de grupos de pesquisa, grupos de trabalho,
grupo de toda sorte. E quantas vezes nos deparamos com uma situação que muito me incomoda e que eu queria repassar para o ouvinte para termos esse cuidado. Muitas vezes vemos no celular, nos grupos de WhatsApp, aquela informação. Eu soube que aconteceu um fato X, Y, Z. Aí coloca a notícia e depois pergunta, isso procede? Ou seja, se não procede, se não proceder, se não for verdade, se não aconteceu daquela forma, sem querer, já se propagou uma fake news. Então a gente precisa se policiar, a gente precisa ter o que Ronald Dworkin fala muito da nossa parceria democrática. Nós precisamos entender um sistema democrático consolidado como um empreendimento. Quando tivermos isso em mente, nós somos sócios das nossas democracias. E ainda teremos mais cuidado, mais zelo com a coisa pública. E hoje a informação ela é pública. Ela está inserida no ecossistema virtual. Ela está fazendo parte de um ambiente mediático. É o discurso das nossas impressões e dos nossos juízos de valor, eles são totalmente cibernéticos hoje em dia, né? Então temos que ter muito cuidado. Pois é. E de uma maneira geral, assim, por que que isso acontece? Tem alguma... A gente sabe que tem muito esse oba-oba de passar a informação, de não saber se é verdade. A gente falou muito de internet, mas você tocou num ponto aí que, de fato, o WhatsApp virou, né, uma proliferação de notícias que ninguém sabe de onde veio. Mas o que, de certa forma, algumas pessoas ou empresas ganham com isso? Porque não é só algo que passou, sem querer, passei e não vi. A gente sabe que tem uma questão também econômica, né, por trás disso. Exato. Existem, na verdade, uma série de situações. O problema, além de ser global, ele é um problema multifacetado, né? Ele é um problema multissetorial, ou seja, estamos diante de um impasse multinível que abrange várias democracias e que abrange vários setores das camadas sociais, políticas, religiosas, culturais. E vamos tentar aqui explicar ou resumir cada uma delas bem sinteticamente. Quando uma rede social... Engraçado aqui, um parênteses, viu, Denise? O elaborador de uma fake news, um grupo que elabora fake news, ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Ele tem aquela determinabilidade, que é uma característica, ele tem uma especificidade. Mas o público que recebe uma fake news, às vezes não sabe a real intenção. E pelos algoritmos da vida cibernética, que também são chamados de elementos de mineração, vão agrupando a sociedade, os nichos sociais em determinadas ilhas, em determinadas porções, para que sejam manejadas depois com devida finalidade. Então, o que acontece? O elaborador de uma fake news ele tem um objetivo primeiro, de estabelecer um líder político. Ele tem um cyberpopulismo, é uma finalidade representativa, ele quer levar um líder, ou às vezes ele quer rebaixar um líder. Ele quer segregar a sociedade para isso. Quando ele faz isso, automaticamente ele interfere também na vida econômica, tanto do país, quanto na veiculação de matérias. E, veja só, o internauta, o usuário, ele está numa rede social, navegando, passa horas e horas vendo vídeos do YouTube, vendo Twitters, vendo mensagens de Instagram, vendo uma série de informações ou desinformações. E a cada vez mais que ele se conecta, ele está sendo bombardeado de quê? De campanhas econômicas, de venda de produtos e, ao mesmo tempo, está dando vários insights para que os formadores desse tipo de conteúdo comecem a ganhar determinadas verbas em cima dessa conectividade entre o usuário e a plataforma. Então, além de usar a vontade da pessoa, além de retirar do internauta a sua preferência, porque agora o que nos move são os dados. Os dados são procurados, não é o povo que procura o dado, então procura os nossos dados. Então nós somos manipulados. Nós não temos mais preferência nem gosto pela internet. Os grandes provedores, os grandes construtores, as grandes companhias tecnológicas sabem o que eu olho e me bombardeiam com isso. Então tem uma série de situações políticas e econômicas por detrás disso. Existe, na verdade, em resumo, eu posso terminar essa sua pergunta para não ficar muito respondendo demais. A gente poderia dizer que as fake news hoje, para muitos, é um fenômeno que é um modelo de quê? De negócio. Fake news hoje é um modelo de
negócio. Principalmente quando mistura exatamente com o que você mais aborda, a proteção dos dados pessoais. É. Né? Porque é engraçado que existe uma zona, Denise, de proporcionalidade. Né? Quanto maior a proliferação de fake news, muito provavelmente é porque os dados pessoais estão com menor proteção. Na verdade, existe essa situação. Ou seja, quanto mais proteção dos dados pessoais existir, provavelmente menos fake news caminharão pelas plataformas sociais. Né? Até quando você falou, né, sobre essa questão do próprio, né, das pessoas não terem mais esse poder de escolha, é exatamente isso que move essa necessidade da proteção de dados, né, da própria LGPD, de você dar transparência para as pessoas entenderem como que essas plataformas, como que as empresas utilizam a sua informação. Porque a partir dessa informação, aí você vai poder tomar a decisão se você quer, de fato, entregar suas informações ou se você quer optar por não ter o seu dado tratado de alguma forma. Então, acho que aí a gente entra nesse consenso de novo, né? E como você falou, por isso que tem essa relação. Quanto mais proteção, mais transparência, né, eu der para esse titular, com certeza ele vai estar mais consciente das suas ações, das suas atitudes e menos vulnerável e suscetível a ajudar esse sistema, né? Porque praticamente ele vai levando essa informação, é ele que vai proliferando essa informação. E esse leve trás de informação ainda traz uma outra reflexão que nós não podemos nos furtar de trazer a esta reflexão aqui. Existe neutralidade de rede? O princípio da neutralidade de rede ele tem um aspecto material e tem um aspecto formal, mas será se os tantos algoritmos que nos cercam acabam não desestabilizando essa neutralidade? Ou seja, a autorização que temos que dar, ou não, né, que é um ato personalíssimo, para que a empresa mantenha os dados, será se ela já não os tem previamente? Porque, de repente, por algum motivo, já houve uma quebra em alguma neutralidade? Então, são reflexões que merecem ser analisadas. Né? E quando você falou, bem explicado, sobre essa situação dessa proporcionalidade, na verdade, tem dois doutrinadores que são grandes professores, que é o Lawrence Lessig e o Garton Ash. Eles falam exatamente disso, que nós não temos mais preferências na internet. Nós somos alvos de grandes empresas que, subliminarmente ou não, controlam as nossas preferências, formando uma cosmópole, como o Garton Ash fala, formando uma grande cosmovisão cibernética, mas que, no fundo, tem a intenção de resgatar dados, tem a intenção de ganhar dinheiro, tem a intenção de desestabilizar a democracia, tem a intenção de trazer discursos de ódio confrontando instituições sérias, né, do nosso país, tem impressões de toda sorte, tem até aquele aspecto regulatório do conhecimento. Hoje em dia, você às vezes não dá valor para o que um pós-doutor, um doutor escreve em 3, 4 páginas, mas pode dar valor para que uma pessoa que não tenha, talvez, um reconhecimento acadêmico, escreve em 3, 4 parágrafos numa rede social. E o pior de tudo é que a pessoa, durante essa superficialidade, lê uma página e acha que sabe todo o assunto e quer debater de igual para igual. E isso até causa, né? A minha irmã é médica e travou um pouquinho. Poxa, a gente estuda tanto tempo, aí você vai trabalhar, acorda cedo, vai para o consultório e a pessoa chega falando que ela já sabe qual é a doença dela. Não, doutor, eu vi no Google, eu já sei o que eu tenho, eu só preciso de uma receita. E, de fato, isso frustra até profissionalmente essas pessoas, né? O que você está falando. E, de fato, causa uma desinformação, causa tanto prejuízo para muita gente, a gente de fato não tem essa percepção, né? E não é que a gente está aqui dizendo, a internet ela né, demonizando aqui a internet, mas tentando trazer para as pessoas que elas de fato entendam que tem coisa boa e tem coisa ruim, mas você precisa entender o todo
para saber aquilo que você está suscetível e aquilo que você realmente quer desse produto, né? Não é porque às vezes algo tem um desequilíbrio, né? Se aquilo ali tem mais coisas boas do que ruins, você precisa saber quais são aquelas coisas ruins para que você não tenha o pacote completo, né? Para que você tenha essa escolha. Exatamente, e até porque, na verdade, veja só, a internet não é o problema. O problema, em tese, não é a internet. O problema é como nós, seres humanos, utilizamos a internet. O problema é como nós, seres humanos, não temos o compromisso de checar a informação. O problema é como nós não temos o cuidado de evitar ou de perceber que determinados algoritmos nos cercam. Então, essa falta de zelo, muitas vezes atropelada pela velocidade do dia a dia. Hoje em dia todo mundo não tem mais tempo, é uma velocidade assim surpreendente. Estamos vivendo cada vez mais a liquidez que Bauman tanto pregou, né? Então, tudo isso envolvido, hoje não temos tempo para nada, mas precisamos ter. Porque da mesma forma que, em tese, nós não temos tempo para nada, na verdade nós temos, basta administrar o tempo. Uma checagem não demora tanto, o Google nos ajuda com ferramentas para isso, né? Então, a mesma internet que, em tese, pode ser a grande culpada para alguns, na verdade ela não é culpada. A gente que é culpado porque a gente não utiliza a internet da forma como deveria utilizar, né? Sim. É importante que se diga isso. Verdade. E quando a gente fala, né, sobre essa questão de, tá na internet, né? E ao mesmo tempo, eu quero ter o controle dessas questões, a gente quer uma regulamentação que de fato traga essa Segurança. proteção. Como que a gente consegue ter aí, né, ter esse alinhamento de interesses com a liberdade de informação e o controle dessas questões aí de fake news e de utilização dessas informações? Excelente ponto. Porque primeiro nós precisamos entender que as fake news elas são oriundas de fatos e não de opiniões. A opinião, claro que um fato me leva, enquanto cidadão, a interpretá-lo. E aí começam as impressões sociais nascerem, né, e se desenvolverem. Então a liberdade de expressão é a liberdade que eu tenho de me manifestar, de expressar, exteriorizar os meus juízos de valores. Agora, a liberdade de informação é que eu tenho de propagá-los. Aqui é que é um grande cerne da questão, porque a liberdade de informação ela tem duas dimensões, a ativa e a passiva. A ativa é a liberdade que eu tenho de informar você. E a passiva é a liberdade que você tem de ser informado. Então, veja, se eu levo um fato, sabendo ou não sabendo, mas se eu levo um fato falso ou fraudulento, eu não estou obedecendo ao seu direito fundamental de ter uma informação lícita, verdadeira, né, real. Então, se eu não estou satisfazendo o lado do receptor da mensagem, de receber uma informação lícita, verdadeira, real, o direito à liberdade de informação ele não se concretiza. E aí, como é que se pode regularizar ou regular? Precisamos supervisionar o espaço público, né? O espaço público atual que está híbrido, grandes corporações se entrelaçando com o Estado e também se entrelaçando, se misturando com os indivíduos numa sociedade de rede, ou para trazer um termo do Sabino Cassese, que é o ex-juiz do Tribunal Constitucional Italiano, uma sociedade reticular, precisamos entender essas situações para poder regular. Mas como é que nós podemos regular? Trazendo procedimentos. Como é que podemos trazer procedimentos? Luma fala muito de procedimentos, né, Nicolas Luma? Então, como é que a gente poderia analisar isso? Seria o Estado estabelecendo o que tem que ser feito, ou estabelecendo aquilo que pode ou não pode ser liberdade, o que pode ou que não pode ser censura? Ou poderia ser uma colaboração entre o Estado, entre empresas privadas, sob supervisão do Estado, sob uma accountability social, né? Nós não podemos ter um ambiente discursivo online sem que haja uma prestação de contas. E a prestação de contas hoje se chama accountability. E esse accountability ele tem que ser feito em compreensão, em compartilhamento, por meio de uma autorregulação regulada. Estado, pessoas privadas, sob a supervisão deste, e a sociedade. A sociedade é autoconfrontando.
veja que a autoconfrontação é crítica construtiva, é procurar ter uma prestação de contas. Não tem nada a ver com discurso de ódio. Quando você ultrapassa o bom senso, quando você ultrapassa e incide no seu discurso em alguns tipos penais, em algumas reparações civis, você provavelmente já adentrou num discurso de ódio. E esse discurso de ódio, todos nós queremos evitar. Porque nós não estamos aqui para estimular a desinformação ou essa desorganização social. Muito pelo contrário, estamos para proteger a informação. Pois é. E você tocou num ponto relacionado à censura, né? Eu vi que até no livro você fala muito sobre essas questões, né? Para autorregulação, né? Quando a gente está avaliando essas questões de autorregulação, do real significado dessa censura, né? Tanto pública quanto privada. Como que você vê isso, né? Essas questões? Certo. E existem alguns mitos, algumas falsas impressões, ou equivocadas, que trazem a seguinte ideia. Fake news é um problema complexo. Günter Teubner, alemão, que trata muito disso, ele chama esses conflitos complexos da modernidade como paradoxos, né? Então, as fake news são paradoxos. Então, se são paradoxos, são conflitos muito complexos ou globais, eles não têm como ser regulados. Por que não? Por que nós não temos um ponto de partida? Então, se eu não regular as fake news, a desorganização vai só aumentar. Certo? Um ponto aqui. Então, o que seria uma rede social se não fosse uma censura privada? As pessoas não fazem postagens em redes sociais e recebem críticas e acabam retirando uma postagem porque não se sentiu bem. Então, às vezes, um argumento de um próximo, às vezes, um argumento negativo, ele é uma censura privada de algo que você faz. Aquela roupa não ficou legal, aquele prato que você postou, ele não está com uma boa impressão e você vai lá e tira a postagem. Uma censura privada. Aí as pessoas ficam com aquela falsa impressão de que se o Estado regular, ele vai trazer censura. Mas acontece que as pessoas não incidem na liberdade de expressão. Incidem na liberdade de informação, porque fake news advém de fatos, não de opiniões. As opiniões são as nossas impressões. Então o Estado, quando ele está ali editando procedimentos, trazendo comitês, formulando associações, um conjunto estratégico para análise procedimental de como se retirar. O Congresso está fazendo isso no projeto de lei, que, aliás, é um projeto de lei difícil, né, que o nosso Congresso, o nosso Parlamento, está enfrentando uma matéria super complicada. Então, é exatamente nessa união de forças que se faz uma autorregulação regulada. Ninguém resolve sozinho, né? A nossa democracia é plural. Quem é o dono da verdade? Não existe monopólio da verdade, mas existe a verdade. E ela tem que ser buscada. Verdade. E dentro desse contexto, qual seria o papel das instituições nessa regulação, na defesa dessa informação? Super interessante sua pergunta, porque muitos pensam que o papel é só do legislativo, né? O papel do poder legislativo é crucial, claro, porque é ele, a funcionalidade do Estado, que está legitimamente democratizada para ali estar e dizer o que é uma fake news ou não. É ali o Congresso que ele tem que analisar e está analisando essa situação, e aqui já abro parênteses, o próprio projeto de lei ele já aborda mais a proteção de dados do que efetivamente o fake news, de tão próximo que esses dois problemas estão, que são problemas complexos. Então, qual é a função do parlamento? Regular. Tem que trazer uma lei que possa regular. A primeira instituição é essa. Então, qual é o papel do Poder Judiciário? O papel do Poder Judiciário não é dizer o que é fake news. O papel do Poder Judiciário é proteger aquele direito fundamental que está sendo ali vulnerabilizado por uma determinada situação de fake news. Então, o papel do Poder Judiciário ele é residual. Como é que o Judiciário faz isso se é ele que inicialmente recebe os problemas da sociedade? Ele vai ter que fazer o quê? Ele pode fazer um diálogo judicial entre cortes. É o meu outro livro. Ele pode ir na Alemanha, ir nos Estados Unidos, ir em democracias mais consolidadas. Na Alemanha já tem uma lei, a NEXI, e pode observar decisões que lá foram prolatadas para que sejam internalizadas ou incorporadas aqui dentro, mediante um procedimento específico. Qual seria, então, o papel do Executivo? Colocar a literacia mediática nos colégios públicos, por que não nos privados?
estabelecer uma educação mediática desde cedo nas pessoas, né, nas crianças, nos adolescentes. Qual é o papel da sociedade civil organizada? Entender a democracia como uma parceria constitucional, não como uma majoritariedade. E qual seria o papel da mídia? Controlar a informação. Hoje em dia, todos nós podemos postar sem ter que passar pelo que se chama de gatekeepers, né? Os controladores da informação. Antigamente, a mídia tradicional é que veiculava, analisava. Hoje em dia não tem mais isso. Qualquer um de nós Tem pode filtro, fazer. né? Então, exato, mas se nós todos pudéssemos agir em conjunto nessas circunscrições constitucionais, certamente a desinformação ela já poderia diminuir, poderia pelo menos ser contingenciada ou trazer novos contributos para que nós pudéssemos entender e reconhecer logo o que seria uma fake news ou não. Sim. E falando um pouquinho assim das consequências. Eu vi no livro que você tem também muitos casos aqui, né? Essas questões. O que que você pode trazer para a gente, assim, de um exemplo que você aponta que, olha, o que que isso causou? Onde que isso pode dar, né? Porque eu acho que, às vezes, para o pessoal isso fica um pouco abstrato, né? Certo. Pronto, eu posso aqui trazer já o plano político, né, de Sim, início. Vamos lá, muitas vezes as pessoas pensam que um político, um líder político, não importa o cargo que ele está sendo, que esteja concorrendo ao prédio eleitoral respectivo, ele faça fake news. Às vezes existem empresas que se aproveitam e entendem que se determinado líder for eleito, vai ser melhor economicamente ou não para aquela empresa. Aquela empresa começa a elaborar fake news e começa a tentar, com perfis falsos, com redes sociais distintas, né, levantar ou levar para a sociedade o quê? Elevar o líder ou rebaixar o líder. Então, já de cara, uma democracia pode ser construída ou pode ser destruída. Né? Ou seja, uma democracia pode se consolidar ou ela pode se fragilizar. Para poder trazer o termo do professor Samuel, que é americano, uma democracia débil, ou ela pode se fraturar, para trazer uma terminologia que o professor Lênio costuma abordar. Então, esse já é um ponto. Qual seria o outro ponto para a sociedade em si? Trazer a estabilidade nas instituições. O povo ele começa a verificar que o judiciário, o executivo, o legislativo, ele não tem feito a sua função e começa a trazer uma série de impressões negativas. E isso desorganiza a sociedade, traz crimes que são abordados, e aí a sociedade se desorganiza, a sociedade se fratura cada vez mais, a sociedade se fragmenta e aquela unicidade constitucional começa a regredir. Né? Então, qual é a consequência disso? Uma democracia sem ser rígida e democracia sem ser coesa. Isso repercute na economia, repercute na cultura do brasileiro. Então, são tantas áreas que são comentadas, que podem ser faladas, que poderíamos passar aqui tempos e tempos conversando. Veja, a tecnologia dentro das fake news, agora chamada de deepfakes, né? Você pega um grande líder religioso, você modifica o que ele está falando, mas mantém a voz e mantém o estereótipo dele, inclusive às vezes até a leitura labial. Isso aconteceu com Barack Obama. Ou seja, você coloca um líder religioso, um líder, desculpa, político mundial, né, de grande importância para o globo, e começa a colocar na boca dele, por meio de uma inteligência artificial, situações que vão desestabilizar relações. Olha o perigo. Como é que nós temos a olho nu, Denise, uma possibilidade de identificar uma deepfake? Somente com um expert, somente com uma tecnologia avançada. Então, nós somos vulneráveis. O direito, ele sempre está atrás, a tecnologia e a modernidade, ela está à frente. Nós temos que sempre caminhar para poder tentar regulamentar isso, regularizar essa situação. Por isso que é um problema muito complexo. sim. E essa complexidade, né? Como que você tem visto esse andamento aí da regulação? Tá de fato esperançoso de que as coisas vão caminhar? Como que você, né, até pelo acompanhamento desse tema, vendo essa necessidade e você está conseguindo me ver? Deu, parou um pouquinho. Consegui, Tá. consegui. Pronto.
eu estou muito otimista com o projeto de lei que está em tramitação no Congresso, né? Só para deixar claro, ele agora está na Câmara, então ele está esperando o debate na Câmara e depois, né, vai ter os seus segmentos ulteriores e fica sempre a questão o que pode ser vetado, o que não pode, o que será sancionado, efetivamente vai mudar alguma coisa ou não, porque o debate ainda está em trâmite, né? Mas assim também eu vejo com uma certa reserva. Por quê? Otimismo, porque o nosso Congresso ele deu o ponto de partida. A Alemanha começou a regular, né? E o Brasil, que é uma democracia frágil, também está começando a regular. Isso é muito difícil e temos que aplaudir o Congresso em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que verificar que tem alguns artigos que tratam de banco de dados, né, para empresas, que, de certa forma, podem nos controlar internamente. Ah, mas a gente vai ter que dar autorização, mas como é que nós vamos controlá-los? Como é que nós vamos saber se de fato estão ou não estão usando os nossos dados? Como é que nós vamos fazer essa accountability para que essas grandes empresas, de fato, se fixem naqueles limites especificados na legislação e na Constituição? Então, assim, mas isso também, Denise, é um problema que é salutar e é absolutamente normal. Toda democracia que se preza ou que se tem aquela ousadia de regulamentar um problema desse, vai enfrentar uma situação assim. E aí é que nós temos que nos espelhar das experiências estrangeiras, para que, devidamente sendo contextualizadas as vicissitudes que acontecem lá fora, trazer os contributos para que na nossa democracia brasileira tenhamos proveitos. Pois é. Gustavo está aqui perguntando, né, quais artigos tratam desse tema, mas eu acho que ele está querendo entender um pouquinho essa correlação, né? Aí, Gustavo... Eu entendi. Hã? Melhor do que falar em artigo, Denise, porque esses artigos a gente está mudando, né? No projeto inicial, que passou pelo Senado, houve mudança de alguns artigos, né? Então, melhor que falar se é o artigo 3, 4, 5, 6 do projeto de lei, melhor se fincar com a ideia, porque isso ainda vai mudar, os artigos ainda podem mudar. O que acontece os provedores de internet, as grandes companhias tecnológicas, elas estão sendo encaradas como grandes conglomerados que vão armazenar dados. Então, eu tenho dados armazenados por pessoas que são privadas. São pessoas que são privadas que estão no mesmo processo de opinião e decisão que o Estado, né? Ou seja, a sociedade não está híbrida, não está heterogênea, o mundo global não está mais vertical entre Estado e indivíduo, está reticular. Então, a pergunta é, o que elas podem fazer com os nossos dados? Você pode perguntar, mas professor, você tem que autorizar. Você tem que colocar ali a sua autorização para que eles usem. Mas nós não temos aparatos tecnológicos ainda para analisar se não já utilizaram antes disso, né? Se agora não estão utilizando nesse momento. Então, claro, nós temos que também ter a ideia de que são empresas sérias que estão trabalhando por trás disso, porque os dados pessoais hoje a monetização não é o valor. A monetização hoje são os dados pessoais. Os dados pessoais hoje movem as nossas vidas. Estão vindo até nós, e não nós indo até algumas informações de dados. Isso é que é interessante hoje. Então, esse projeto ele vai perpassar por uma série de discussões ainda e vai culminar em adaptações. Isso é muito importante ficar acompanhando. É o PL 2630, é importante que se diga isso. Pois é. E do ponto de vista, né, da proteção de dados já trazida pela LGPD, a gente tem muito isso nos princípios, né? E foi até com base nos princípios que a Cambridge Analytica teve aí, né? Foi multada, investigada, multada, e que hoje ela nem existe mais. Ou seja, quando a gente fala, né, de consentimento, autorização, essa é uma das ferramentas, mas por trás disso a gente tem transparência, né, que precisa ser dada para o titular. As empresas só podem tratar os dados para finalidades legítimas, para aquelas finalidades que foram informadas para o titular e não de uma outra maneira, né? Aquela maneira que você fala A e faz B, que foi o caso da Cambridge, por exemplo, né? Ela falou que ia fazer uma pesquisa, né, de perfil comportamental, uma pesquisa psicológica, e ela analisou o perfil comportamental para interferir aí na campanha política. Então, esses pontos aqui não podem mais existir em relação ao uso do dado pessoal, além de toda essa questão mais específica
propriamente dita da fake news, né? Por isso que a gente fala que estão tão cruzados esses temas. É por isso que quanto mais proteção de dados existir, quando eu falo proteção de dados, nós estamos falando de mais estreitamento das finalidades, estamos falando de mais accountability na execução do destinatário dessa intenção, dessas empresas. Isso vai acontecer, se isso acontecer, na verdade, essa maior proteção, as fake news tendem a diminuir. Mas olha só um problema que também cresce. Quando chega no judiciário uma demanda que trata exatamente desses aspectos principiológicos, transparência e por aí vai, como é que uma corte constitucional vai analisar um princípio assim? Porque olha a amplitude semântica de um princípio. Por isso que tem que se ater ao caso concreto, os limites do caso concreto, os limites constitucionais, como democracia e as outras julgaram casos parecidos, fazendo diálogo entre cortes. Então, existe para o Poder Judiciário uma responsabilidade subsidiária para proteger aquele direito fundamental, mas que ele não pode ter uma discricionariedade de dizer o que é o que não é um princípio desse porte fora dos limites do caso concreto. Então, são multiproblemas, são problemas multiníveis que conversam com multissetores da sociedade. Vamos tentar regular, o Congresso está tentando regulamentar. Vamos dar um ponto final nas fake news? Obviamente que não, mas vamos dar o primeiro passo. Porque as fake news, Denise, é bom que se diga, elas também têm metamorfoses. Veja que o TSE, nesta campanha, nesse pré-eleitoral recente, fez importantes convênios com empresas e teve uma preocupação muito, muito dinâmica sobre as fake news. Até eu parabenizo o ministro Barroso, um grande ministro que comanda um grande tribunal, e as fake news tiveram determinados freios. Mas o que acontece é que em 2022, nas eleições vindouras, certamente elas vão mudar. Elas mudam as suas características, elas têm uma metamorfose, exatamente para ludibriar os internautas, os usuários. Porque se nós nos municiamos dessas informações, elas têm que tentar vencer isso. Pois é. E a gente também, né? A gente falou muito sobre o papel do Estado, papel das empresas, e muito do que a gente está trazendo aqui é o nosso papel, né? De conscientizar, o nosso papel como pais, né? De uma educação digital, papel também nas escolas, né? Que é isso que você estava trazendo também, da gente conseguir entender esses pontos. Não adianta, né? Assim como proteção de dados, essas questões da fake news, não adianta a gente achar que um ator só vai conseguir resolver tudo, né? Por isso que é um tema tão importante, né? Até queria, já partindo aqui para o final, né, da nossa conversa, mostrar novamente aqui, né, o seu livro para quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse assunto aí. Se aprofundar um pouco mais no assunto, que de fato é algo que, se a gente também não entender, se a gente não souber como que nós vamos nos municiar, como você estava falando, o que de fato, né, a gente pode esperar. A gente é algo que a sociedade como um todo precisa também parar para fazer essa reflexão, né? Não adianta a gente achar que as coisas vão parar por si mesma. Agora tem uma lei e acabou fake news, né? Não é, isso não vai acontecer, a gente sabe. Da mesma forma como não vai acontecer com a proteção de dados. A lei surgiu e também vai ter que adaptar daqui a pouco. Pois é. Né? E não tem problema em se refazer as leis. O importante é tentar contingenciar os efeitos deletérios que as fake news promovem e que a desproteção dos dados também perpassam ou propiciam para a sociedade. E é o que você falou, as coisas não vão parar agora da forma como estão e ficar por assim, né? Eu acho que, inclusive, em relação a programas de adequação, muitas empresas ainda falam, mas a autoridade ainda vai trazer mudanças, então eu não vou começar. Né? Se for assim, e se for também essa questão, você não vai começar nunca, porque são assuntos que vão mudar de agora em diante sempre, né? É uma corrida aí de inovação, de tecnologia, coisas que estão evoluindo. Exatamente. E esses termos de adequação, eles vão mudar. Por que eles vão mudar? Porque os dados, as pessoas que querem desproteger os dados vão começar a encontrar formas de desprotegê-los de maneira que nós não percebamos. A mesma coisa são as fake news. Mais subliminarmente,
elas vão trazer modificações, hibridização de fake news. Então, nós temos, enquanto direito, sociedade, tentar, enquanto sociedade unida e as funcionalidades públicas, tentar vencer esta guerra para, pelo menos, contingenciar esses efeitos que são deletérios, né? Perniciosos desses institutos. Com certeza. Doutor, se você puder dar aqui uma conclusão, né? Umas últimas palavras aí em relação a esse assunto, em relação a qualquer tipo de coisa, né? Pesquisa para quem quiser, quem está interessado, ou entender um pouco mais sobre esse assunto de alguma forma, ou em relação ao Estado, empresas, o que a gente consegue a partir de agora começar a entender mais, né? Partindo agora dessa nossa primeira conversa, o que a gente pode deixar aqui como recado? Olha, a primeira coisa que precisamos fazer é ter dentro de nós essa raiz de entender que fake news é um problema que vai caminhar por muito tempo, porque as redes sociais que propagam, e nós estamos nesse ambiente de redes sociais. Então, precisamos inicialmente fazer a nossa parte. Nunca enviar um WhatsApp, ou enviar um Twitter, ou mexer em rede social, ou dar um fato, uma informação, sem fazer a checagem antes. Isso é o básico, isso é o básico do básico. Nunca podemos mandar em grupo de WhatsApp que a plateia é indefinida porque tem sucessivos repasses, uma informação sem saber se é verdadeira. Começa daí. Começa daqui. E depois disso, tentar fazer nossa parte de parceiros democráticos, de cobrar das nossas autoridades públicas em debates a literacia nas escolas, em cobrar cursos, em deixar de fazer discursos de ódio que vão aumentar a quantidade de fake news. Nós temos aqui privilegiar e agradecer que temos instituições fortes. Ah, mas elas erram, todos nós erramos. Nós precisamos procurar exatamente acertar. E acertar é respeitar. E respeitar é evitar fake news. E eu queria apenas dizer, doutora Denise, que o meu livro ele é uma compilação de vários contextos, né? É um contexto da modernidade, fake news no contexto da metodologia e fake news no contexto da regulação. Então, ali eu compilo como as fake news atingem as democracias, como as relações paradoxos com as fake news. Eu trato de conceitos, concepções, finalidades, objetivos, modalidades, né, como eu já falei. Trato de objetos, eu trato da regulação, eu trato de um consenso paradigmático que nós podemos ter, o papel na defesa da informação, comento o projeto de lei. Então, seria interessante, se a pessoa tiver interesse, entrar no site da editora Juspodium, www.editorajuspodium.com.br. Só colocar fake news, vai aparecer a foto do livro, Paulo Brasil Menezes. Inclusive, até o dia 23 de dezembro, o livro está em promoção, com frete grátis, apenas por R$ 59,90. É um valor muito bom. O livro tem 320 páginas, não é um livro nem grande, nem pequeno, a leitura está bem objetiva. Se o ouvinte quiser depois olhar a amostra, está tudo no site, né? Fique à vontade. Legal. O Gustavo estava pedindo um print que ele não tinha conseguido tirar. Eu deixei um tempinho aqui. Gustavo, me fala se você conseguiu. Qualquer coisa, depois você me chama, eu te mando a foto. E é isso, doutora. Eu acho que hoje também encerra as inscrições para o curso LGPD para profissionais, que é o nosso curso lá da DT3 Class. Então, até 11h59 ainda são as últimas horas para inscrição. Quem quiser agora, né, dar um pontapé na carreira aí para 2021, a gente sabe que isso que a gente está falando aqui são assuntos que eles são novos skills, né? São questões que, de fato, as pessoas precisam ter conhecimento. Então, fica aí também outra dica. O link está no meu perfil, aqui no Instagram. E é isso. Acompanha também aí o Dr. Paulo. Como que fica aí no seu Instagram? Tá Paulo Menezes mesmo? Isso, Paulo Brasil Menezes. Brasil com S, Menezes com Z. Paulo Brasil Menezes. Então, tudo junto. Então tá bom. Muito obrigada. Eu recomendo esse curso. Esse curso é muito importante. Vale a pena fazer. Muito obrigada, doutor, pela conversa, pelo papo. Quem quiser pode, né, falar com a gente aí por mensagens. Quem tiver alguma dúvida, fiquem super à vontade, gente. Muito obrigada. Exatamente. Gostaria apenas de agradecer a Denise a possibilidade de podermos estabelecer um tempo, né, para falar de um assunto tão importante. Agradecer ao ouvinte que pacientemente nos ouviu, né?
E se quiser mandar uma mensagem, direct, me seguir, fique à vontade. Nosso interesse é apenas ensinar e também aprender, né? Eu fico bastante à vontade para dizer isso e também bastante à disposição de todos. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada, doutor. Boa noite a todos e obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. Até mais. Boa noite.